este aqui dedicado ao tema da faturação eletrónica. Nesta sessão, iremos esclarecer todas as questões respeitantes a esta temática e obrigatoriedades. Como sabemos, entretanto, a Isabel mais à frente também vos vai apresentar as datas e os timings. Esta sessão irá contar com a presença e testemunho de um cliente-alvo, a RCA, empresa de auditoria e consultoria, que está presente em mais de 100 países. Aqui uma nota, a RCA utiliza a solução que vos vamos apresentar hoje desde 2018. Muito obrigado, Sandra, por estar presente desde os escritórios de Angola. Creio que a ligação está bem, portanto, vou admitir aqui mais 2 participantes. Passando à agenda, a minha colega Isabel Fialho irá fazer o enquadramento legal, portanto, aquilo que é esta temática, tento esclarecer aqui todo este enquadramento que será importante depois mais à frente, vos falarmos das soluções. No que concerne às soluções, a Isabel irá também apresentar as soluções disponíveis, concretamente da IET. Recordo que a IET é uma empresa do Grupo Primavera, especializada em soluções de faturação eletrónica e desmaterialização de documentos. Depois a minha colega a Márcia Costa irá também participar na sessão, concretamente naquilo que diz respeito ao plano de execução de um projeto desta natureza ou daquilo que envolve, e também vos dá visibilidade do processo no ERP. Mas, entretanto, conforme referido há pouco, a Sandra Santinho irá partilhar a experiência de utilização da solução da IET e que, muito obrigado mais uma vez, gentilmente aceitou partilhar o seu testemunho de utilização desta solução. Por fim, iremos ter um momento de perguntas e respostas. Vamos procurar responder a todas as vossas questões, prometendo desde já, se por qualquer motivo de horário, se não conseguirmos responder a todas aqui em direto nesta sessão, iremos responder por escrito, individualmente a cada um de vocês. Uma vez mais, sejam bem-vindos. Por favor, peço-vos que desliguem o microfone e no final, depois recordo, poderão colocar todas as vossas questões. Passo desde já a sessão à minha colega Isabel Fialho. Isabel. Obrigada, António. Obrigado. Bom dia a todos, muito bem-vindos novamente a este webinar. Nós vamos falar aqui, como o meu colega já disse, acerca da faturação eletrónica e da sua obrigatoriedade. Vamos fazer aqui um enquadramento legal, ok? Mas antes vamos dar-vos a conhecer o que é efetivamente uma fatura eletrónica. Ou seja, a fatura eletrónica é um documento que é emitido, transmitido ou recebido num formato eletrónico estruturado, ok? E que possibilita o seu processamento automático e eletrónico. Na prática, uma fatura eletrónica é um documento idêntico à tradicional fatura em papel, que tem o mesmo valor legal, mas o seu tratamento decorre exclusivamente em formato digital, ou seja, a emissão, envio e recepção e mesmo o arquivo decorre única e exclusivamente por via eletrónica, ok? Agora, o que é que não são faturas eletrónicas? Faturas não estruturadas emitidas em PDF e Word, imagens de faturas em formato JPG ou outros, ok? Faturas estruturadas em HTML numa página web ou no e-mail, OCR, que trata-se da digitalização de faturas em papel, e mesmo faturas em papel enviadas pelo antigo fax. Ok? Tendo em conta isto, nós dividimos isto em contratos, o enquadramento legal para no âmbito dos contratos públicos, ou seja, a faturação eletrónica, além de uma obrigação legal das entidades públicas ou empresas fornecedoras de bens e serviços às entidades do Estado, surge como uma oportunidade de agilizar a faturação e reduzir custos inerentes a este processo, ok? Em Portugal, o que rege as relações entre fornecedores e entidades públicas é o Código dos Contratos Públicos, e este foi alterado em 2017.
por via do Decreto-Lei de 111-B de 2017, que introduz as regras de faturação eletrónica nos contratos com a administração pública. Já mais à frente, o Decreto-Lei número 104 de 2021, que vai redefinir prazos da faturação eletrónica nos contratos públicos em consequência do Covid-19. Ok? Então, a faturação eletrónica nos contratos públicos, quando é que entra em vigor? Entra em vigor no dia 1 de julho de 2022 e aplica-se a todas as empresas que trabalhem com o setor público. Exatamente. E após esta data, todos os fornecedores do Estado terão de utilizar um sistema de faturação eletrónica para enviar as suas faturas aos organismos públicos. A verdade é que a fatura eletrónica nos contratos públicos para as grandes empresas fornecedoras do Estado já se encontra em vigor desde janeiro de 2021, portanto, é isto. Relativamente aos elementos e formatos, quais é que são os elementos e formatos nestes contratos públicos? Deve ser emitida por um programa informático de faturação certificado e conter todos os elementos fiscais obrigatórios, ok? Elementos identificadores do processo, referência a contratos e informação sobre as rubricas das faturas. Deve ser enviado num formato SIUS-PT, ou seja, é um formato de fatura XML standard, através do qual se comunicam os dados estruturados, e este formato foi definido pela ESPAP. Basicamente, a ESPAP é a entidade responsável pela emissão dos requisitos técnicos e funcionais que suportam a implementação da faturação eletrónica no âmbito dos contratos públicos. E o software tem de estar preparado para enviar a fatura neste formato e ser recepcionada pela entidade pública que queremos que receba, não é? Agora, relativamente a regras gerais, no âmbito da faturação, nas regras gerais, aqui a legislação mais recente é o Decreto-Lei número 28 de 2019, que veio estabelecer um conjunto alargado de requisitos, quer a nível da faturação propriamente dita, mas também quer ao nível da faturação eletrónica. Que devem ser obedecidos, portanto, para que estejam de acordo com as normas. O mais recente, o despacho 351 de 2021, veio redefinir os prazos da aplicação da assinatura digital nas faturas enviadas por PDF em consequência do Covid. É verdade que a faturação eletrónica, com as novas regras, já deveria ter entrado em vigor, mas passámos por uma fase, um cenário de pandemia e essas regras foram adiadas até ao dia 30 de junho de 2022, portanto, a partir de 1 de julho de 2022, todas as empresas que optem por enviar as faturas em PDF, terão de utilizar um sistema informático de faturação eletrónica certificada. Como é que isto funciona? Ou seja, deve ser emitida por um programa informático de faturação certificado e conter todos os elementos fiscais obrigatórios e aqui a grande mudança é que a fatura tem de conter uma assinatura digital qualificada, ou seja, gerada por uma entidade privada credenciada para o efeito, de forma a identificar a empresa responsável por determinado documento assinado, não é? As assinaturas qualificadas permitem saber a veracidade do conteúdo que estamos a enviar naquela fatura para o nosso cliente, ok? É preciso ressalvar que se as faturas não estiverem assinadas, o vosso cliente vai receber a fatura, mas não vão ser válidas, portanto, segundo as regras, estas faturas têm de estar assinadas e depois serem enviadas em PDF devidamente assinadas, pronto. Agora, vamos falar um pouco das soluções e mais à frente a minha colega a Márcia vai falar e mostrar um pouco acerca da implementação. Nós queríamos partilhar com vocês aqui este pequeno vídeo acerca da faturação digital e um pouco em jeito de brincadeira, para que possam ver efetivamente. Eu peço que
eu penso que isto vai Partilhar o conseguir. som, não é? Sim, penso Exatamente. que sim. Caso conseguíssemos. Isabel, não está a partilhar o som. Temos de, por favor, podes verificar. Sim, Isabel? Isabel, estás a ouvir? Sim. Olha, não está a partilhar o som. Por favor, Não. podes. Não, só Como é confirmar que. se confirmar quando estás portanto, selecionaste ali o botãozinho de partilhar o som em cima. Eu peço desculpa a todos. Confirmar. Eu acho que toda a gente conhece, não é? Papel, qual papel? O papel. O papel, não é? Pelo menos Ahm, os fãs do Gato Fedorento conhecem. E até tem sido um vídeo divulgado muito recentemente, até relativamente a esta temática. eu realmente não estou a encontrar aqui, que pena, para partilhar o som. Então, deixa-me. Ok, então podemos fazer o seguinte: eu vou pedir aqui o controle da sessão e ao pedir o controle vou procurar aqui. Deixa-me só. Espera aí só um bocadinho. Eu peço desculpa. São aqueles momentos dos diretos, não é? É, não é? Exatamente. Não está a funcionar. Peço desculpa. Então, mas podemos fazer o seguinte: se calhar avançamos e depois no final, até para terminarmos de uma forma mais descontraída, ah, passamos ao ponto seguinte e depois, entretanto, quando voltares à sessão, depois, entretanto, aí já partilhamos. Ok. O que é que. Estou a tentar, mas não estou a conseguir É? partilhar. Só um bocadinho. Peço desculpa a todos. Peço mais aqui uns minutos. Ok. E este sketch, este momento, faz, na verdade, isto faz, sempre que implementamos um projeto, passamos este vídeo, não é? Mas quando Exatamente, bem, exatamente. Fala aqui um pouco, eu peço desculpa não conseguir efetivamente passar o vídeo, com muita pena nossa, mas no final depois e podemos no final partilhamos, passar-vos. sim, no Sim, final. para partilhar o link, porque realmente fala aqui da desmaterialização e da digitalização ehm, das empresas, não é? Portanto, Provavelmente 50% dos presentes conhecem o vídeo, ou pelo menos o sketch. exato. Ah, mas sim, Ehm, passamos ao próximo. Sim, pronto. Passamos aqui para as vantagens da faturação eletrónica. O vídeo aborda exatamente isso, não é? Eliminar o papel e tornar-nos um pouco mais competitivos. Relativamente à redução de custos, existe efetivamente uma redução de custos com o papel, com os selos, e mesmo com envelopes, não é? Existe também aqui uma diminuição da possibilidade de erro na introdução de documentos. As faturas, notas de encomenda e outros documentos são integrados automaticamente no vosso sistema de gestão, garantindo assim a integridade e autenticidade dos seus valores. E falamos aqui também da redução da pegada ambiental, que é uma questão aqui muito importante, que permite otimizar os recursos, não só ao nível de custos, mas também no ponto de vista ambiental, uma vez que não só ao retirarmos a utilização de papel, estamos também a contribuir para que diversos processos que têm impacto ambiental deixem de o ter. E depois temos também a poupança de espaço e armazenamento, eliminando a carga de trabalho manual associada ao processamento de faturas, ok?
o acesso à informação de forma facilitada, ou seja, já não temos que recorrer às pastas de arquivos e processamento e aos processamentos manuais demorados. Com esta solução arquiva digitalmente as faturas pelo período legalmente exigido e simplifica o acesso aos documentos. Mesmo estando fora de casa, eu consigo aceder à fatura eletrónica, ou mesmo estando em casa, consigo aceder à fatura eletrónica facilmente, não é? E a otimização da eficiência administrativa. Passamos a ter uma otimização dos processos e eliminação de tarefas manuais, quer na vertente de quem emite as faturas ou mesmo de quem as recebe, porque há uma série de questões que são automatizadas, não é? E existe aqui um aumento da segurança, por se tratar de um documento digital, não é? Assinado eletronicamente, a fatura tem validade fiscal e está garantida a autenticidade e fiabilidade do documento. É verdade, até isto nas vantagens dos nossos clientes, é uma solução que depois de implementada as vantagens são muito evidentes e os clientes referem inúmeras, logo pelo processo em que a integração é direta, não é? Portanto, o documento é imediatamente disponibilizado para o seu destinatário, no fundo, elimina um conjunto de passos que nós temos de fazer, desde a impressão, colocação numa carta e envio pelos correios. Em contexto de Covid, as vantagens ainda foram mais evidentes, Mais visíveis, sim, não é? mais Sim. visíveis. Mas depois temos testemunhos de clientes que, inclusivamente, até naquilo que é a área das cobranças, até aí tem um impacto positivo. É curioso. É um passo importante para a digitalização das empresas. Aquilo que nós achamos é que as evidências é que a curto prazo, a grande maioria das empresas irão implementar este tipo de soluções. Cada vez estão mais. O setup, como vamos demonstrar, e a Márcia também vos vai falar um bocadinho sobre isso. O setup é muito simples, portanto, é para a grande maioria dos casos. E os custos também, portanto, são custos que de alguma forma também são reduzidos. Neste momento até temos um incentivo muito interessante. Exato, falemos mais à frente. Exatamente. Ora bem, o que é necessário aqui? O e-Transactions. O e-Transactions que está virada para a componente de emissão de faturas aos clientes no âmbito de fornecimento ao setor público e responde também à obrigação da assinatura qualificada. Com apenas esta solução, ou seja, com uma solução, vocês conseguem responder às exigências da faturação eletrónica de uma forma mais abrangente, ok? O que é necessário? Um certificado digital por empresa. A empresa tem que ter um certificado que identifica efetivamente a empresa, que tem a assinatura qualificada, nas faturas em PDF e também garante a autenticidade das comunicações por EDI para as entidades públicas, ok? Depois temos um tarifário para o envio das transações. Trata-se de um valor que é atribuído a cada transação, ou seja, em EDI por entidade pública ou em PDF certificado. Depois temos um pacote de ligações a entidades públicas. Quando eu quero comunicar as faturas a uma entidade pública, eu tenho de montar uma comunicação com essa entidade e o pacote é definido de acordo com o número de entidades com que trabalham. E depois temos os serviços de alvo de configuração do e-Transactions. Pronto. Eu agora passo a palavra à minha colega Márcia, que vos irá falar um pouco melhor do plano de execução e como é que é feita esta implementação. Bom dia a todos. Eu vou-vos mostrar agora aqui um slide onde vocês podem ver que existem algumas parametrizações em que nós vamos precisar de fazê-las antes de começarmos a utilizar o próprio módulo, digamos assim, das transações. Eu pedia-te só, Isabel, por favor, para passar-me ao slide.
Isto aqui é um pequeno plano de execução que nós, para vos mostrar mais facilmente como é que nós temos que fazer o processo para ativação do módulo. Portanto, ativação do serviço é o primeiro passo que nós temos que fazer. Portanto, nós temos que, em conjunto com a IET, neste caso, fazer a ativação do serviço propriamente dito. A ativação do serviço não é mais do que vocês fazem um contrato diretamente com a IET. Este contrato, vocês têm o tal certificado digital que vai ser emitido para cada uma das vossas empresas. Isto é sempre um certificado por empresa, como a Isabel mencionou. Este certificado, depois de estar então emitido, nós vamos fazer a instalação do módulo de transações eletrónicas. Esta instalação do módulo requer aqui parametrizações da instalação. Portanto, nós quando fazemos esta instalação do módulo, temos umas parametrizações que precisamos fazer e digamos que vamos fazer pela primeira vez esta parametrização. Depois de fazermos então a instalação do módulo e as parametrizações, nós temos aqui estes dois passos que estão sinalados a azul, que são as configurações do formato e as configurações das entidades. Nestes dois passos, nós vamos então aqui ter primeiro que fazer outros passos juntamente com a IET. O que é que isto quererá dizer? Nós temos vários formatos que já existem pré-definidos com a IET. A maioria deles também já estão com alguns clientes ou fornecedores, neste caso com entidades, em que já têm estes formatos pré-definidos. A configuração das entidades propriamente ditas vai ser de acordo com cada uma das vossas empresas, aquilo que nós vamos precisar configurar. O que é que então nós vamos ter que fazer? Vamos identificar quais são as entidades que vocês vão querer fazer as comunicações. Portanto, inicialmente, a primeira fase que vocês terão que fazer é identificar as entidades com que vocês vão trabalhar. Identificando estas entidades que vocês aqui vão trabalhar, portanto, vamos ter que recolher essa informação juntamente com as entidades. O recolher a informação é saber e-mails para onde serão enviados, os PDFs certificados ou a nível de EDI. Portanto, nós temos que fazer aqui um apanhado de todas estas informações destas entidades. Aquelas que já trabalham e que já têm um broker, neste caso nós estamos a falar da IET, mas as pessoas poderão trabalhar com outros sem ser a IET. Nós, do nosso lado, fazemos então estas parametrizações e vamos dizer à IET que temos este conjunto de entidades que vamos começar a trabalhar. Com esta informação, então, que nós temos aqui, informamos a IET-alvo, portanto, vocês como cliente informam a IET-alvo qual é a tal listagem que vocês têm das entidades. Isto é tudo enviado para a IET e nós aguardamos aqui a resposta da IET. Quando tivermos a resposta da IET e tivermos estas parametrizações todas já feitas, em que podemos então voltar cá em cima e dar o início aos testes e aos envios, ou os testes de recepção. Portanto, nós temos aqui duas formas diferentes neste caso. Nós temos o envio e a recepção dos documentos. Se por acaso vocês estiverem aqui, esta fase já está toda concluída, vocês tenham aqui, por exemplo, um novo cliente novamente para trabalhar. Se for um cliente em que já tem aqui um formato ativo e um formato já existente, neste caso era só acrescentar uma nova entidade e fazer a parametrização da entidade. Se nós estivermos a falar de uma entidade completamente nova, em que nós vamos precisar novamente entrar aqui neste ciclo azul, em que temos que voltar a fazer este ciclo para podermos enviar a IET e depois então de termos este ciclo concluído, fazemos então os testes de envio e recepção. Aqui agora num exemplo que eu vos dei de uma imagem de uma ficha de cliente, portanto é uma ficha de cliente em que vocês já estão habituados a trabalhar, é uma ficha primavera, em que num dos separadores que vocês aqui têm de transações eletrónicas é que nós vamos ativar, digamos assim, as parametrizações desta entidade para começar a trabalhar com as transações eletrónicas. O que é que aqui nos acontece? Volta um bocadinho atrás, por favor, desculpa. Obrigada, Isabel. Nós damos aqui a indicação, então, que vamos começar a comunicar transações eletrónicas. Nós vamos dar aqui a indicação que vamos fazer o tratamento das transações eletrónicas. Este envio na gravação não é mais do que nós damos a indicação de, assim que fazemos a fatura, automaticamente é enviada a fatura, ou então podemos dar a indicação em que os documentos só serão enviados depois, por exemplo, ao final do dia.
Há muitas pessoas que juntam um conjunto de documentos e depois, ao final do dia, é que fazem o envio dos mesmos. Há pessoas que preferem, cada vez que estão a fazer um documento, fazem logo o envio da fatura. Portanto, é para isto que serve. Depois temos a utilização de artigos e de unidades. Isto é que se nós queremos trabalhar com artigos e unidades que não são as nossas, portanto, seriam as que vêm do nosso fornecedor, porque neste caso estamos a falar de um cliente. E temos aqui os dados do formato, onde nós vamos dar então indicação do tal formato que eu vos estava a dizer, portanto, o formato com que nós vamos trabalhar. Este formato por trás não é mais do que um HTML em que vai-vos fazer a ligação dos vossos documentos para os documentos das outras entidades que nós vamos enviar. Por exemplo, se nós estivéssemos a falar de um envio por PDF certificado, nós iríamos, quando enviássemos o e-mail, enviar o PDF certificado em anexo. Se nós aqui estivéssemos a falar que iríamos trabalhar com EDIs, portanto, vocês não veem propriamente dito aquilo que formata em PDF, portanto, a fatura em PDF, vocês veem sim a comunicação entre um lado e outro, que é o tal EDI, que por trás tem este formato de HTML. Depois vocês têm aqui o endereço e o endereço de envio. Este ignorar envio é para depois fazermos outras parametrizações que vocês queiram, porque vocês podem trabalhar com determinada entidade e só enviar, por exemplo, faturas e não enviar, por exemplo, uma nota de débito, e vocês fizerem notas de débito internas, por exemplo, a nível de financeira, e se vocês só enviassem as faturas, nós aqui podemos fazer ignorar este envio de determinados documentos. Portanto, para isto é que serve esta janela. Estas parametrizações que são feitas em clientes ou que são feitas em fornecedores, vocês quando entrarem numa ficha de fornecedores vão ver que estas parametrizações que aqui estão são idênticas à ficha de entidade de fornecedores. Passando ao próximo, então, slide, vocês aqui podem verificar que é uma janela de tal módulo de transações eletrónicas que nós estávamos a falar inicialmente, em que ele é separado basicamente por envio e por recepção. O envio vai nos dar aqui a indicação, portanto, dos documentos que foram enviados, que ainda estão sem notificação, portanto, que ainda não recebemos a resposta daquilo que nós enviamos, se houver um erro, ou se estão aqui ainda por enviar, ou notificações por enviar. Por exemplo, aqui neste por enviar, nós tínhamos 64 documentos ainda por enviar, os documentos ficam todos aqui neste estado, neste caso, e ficariam aqui ainda sem data de envio, e estariam aqui todos com a indicação que ainda não estavam enviados. Portanto, estes seriam os que nós iríamos enviar. Se vocês aqui, por exemplo, se aperceberem, eu selecionei aqui uma fatura, por exemplo, que estava aqui já enviada com data de 28/4. Neste inicial é a data do documento e aqui, portanto, é a data do envio. Vocês podem ver que eu tenho aqui documentos de 27/4 e, então, a data de envio é 28/4. Depois, na parte inferior, é onde estão as notificações, ou seja, vocês aqui é que vão verificar se determinado documento foi enviado e qual é o estado em que ele está. Neste caso, nós temos aqui que foi entregue ao receptor, portanto, foi entregue a este grupo. Entretanto, está armazenada no repositório do fornecedor, portanto, no repositório, neste caso, do Jerônimo Martins, e está, então, armazenada no repositório no estado de recebido. Vocês aqui nesta janela conseguem sempre consultar todos os documentos. Vocês cá em cima podem dar a indicação de qual é o documento que vocês estão à procura. Se eu colocasse aqui, por exemplo, o 7279, só me iria aparecer esta linha. Quando nós verificamos aqui este documento, nós então na parte inferior, acho que andaste um bocadinho atrás, Isabel, desculpa. Ou se calhar fui eu. Pois. Peço desculpa. Se vocês aqui então verificassem, portanto, a parte inferior, ao selecionar cada um dos documentos, esta parte inferior é atualizada por documento. E vocês aqui então conseguem ver o estado dos documentos. O que aqui também vai acontecer na parte de recepção? Na parte de recepção é o contrário, é quando vocês recebem, por exemplo, a encomenda de um fornecedor, ele vai ficar aqui no estado de por integrar, e neste estado então, ao darmos a indicação que queremos integrar esta encomenda, ele automaticamente vai ser integrada no Primavera. Vai ser integrada no Primavera sem necessidade de estar alguém a fazer a introdução daquela encomenda. Portanto, uma encomenda com uma linha ou com 1000 linhas é indiferente. O que vai acontecer é que o Primavera, com as parametrizações que nós vamos fazer anteriormente, ele pega nesta encomenda que está aqui no estado de por integrar
entra dentro do ERP Primavera a encomenda propriamente dita, com todas as linhas que vieram dessa encomenda, e essa encomenda então vocês automaticamente vão trabalhar sobre ela, vão fazer depois o envio da encomenda, e quando fizerem então o envio da encomenda e passá-la à fatura, volta outra vez a este módulo, no estado de envio, para vocês fazerem então o envio do documento. Esta é logo uma vantagem muito grande a nível das encomendas, porque não é preciso estar aqui uma pessoa a fazer esta digitalização da encomenda, portanto a encomenda é automaticamente integrada no Primavera, portanto é mais um recurso que nós temos aqui, neste caso em que não temos esta obrigatoriedade de ter uma pessoa a fazer esta digitalização, também é um custo que nós acabamos por ter aqui, que é reduzido. E por outro lado, portanto, tudo aquilo que vocês precisem depois também de consultar, se vocês quisessem consultar aqui esta fatura, vocês carregando sobre ela, têm logo acesso diretamente também ao ERP para poderem visualizar essa fatura. Portanto, vocês não precisam daqui depois sair desta janela para poderem ir ao Primavera. Vocês desta janela também com o drill down, portanto, conseguem automaticamente entrar na própria fatura para poderem confirmar. A nível aqui de parametrizações, como também já foi dito, portanto, são as parametrizações que nós temos que fazer inicialmente, pois a nível de clientes e fornecedores, portanto, qualquer uma das entidades que vocês depois trabalhem, vocês depois também, com as parametrizações que nós fizemos, e vocês podem depois também ficar autónomos para fazerem estas parametrizações. Só se tiverem aqui formatos novos, também como já disse anteriormente, é que vocês precisariam então de voltarmos a fazer a parametrização neste caso. Se não, todas aquelas parametrizações que foram feitas naquelas entidades, vocês depois poderão fazê-las também posteriormente nas entidades novas que vocês terão a vir a começar a trabalhar. Isabel, passo-te então. Sim, António. Eu ia só complementar aqui o seguinte, portanto, no fundo o que tu deste visibilidade aqui foi apenas foi na dimensão de clientes, no entanto também podemos, e temos clientes que têm implementado uma solução que não falámos aqui hoje, mas que existe, que também no fundo tem a dimensão dos fornecedores, não é? Sim, que é exatamente, é exatamente igual, portanto, a nível de parametrizações, certo? Exato. Só que no sentido contrário, certo? É que o envio e a recepção é exatamente igual. Portanto, vai ficar aqui a parte tanto do envio e da recepção, seja cliente ou fornecedor, eles também vêm para esta janela, porque eles aqui têm sempre a opção nas entidades de também escolher o fornecedor, está bem? A janela é a mesma e sim. E inverter o papel. É inverter só o papel, digamos. Estamos a faturar, mas também podemos ter o papel contrário. Temos muitas empresas que também têm implementado a dimensão para os seus fornecedores, que então aí os ganhos acabam por ser também, enfim, ainda mais expressivos. E o setup também é um setup que também não... conforme a Márcia descreveu, também é um setup que não tem grande complexidade, nem morosidade na implementação. Exato. Obrigada, Márcia. Obrigada, António. Peço desculpa. Bom, vamos continuar e vamos passar aqui o testemunho, conforme o meu colega António já tinha referido, e eu vou chamar a Sandra Santinho. Sandra, não sei se continua connosco. Ainda continuo, está a gravar. Sandra, muito obrigada mais uma vez por ter aceito este convite para partilhar um pouco da sua experiência e da utilização aqui da faturação eletrónica. E eu gostaria de pedir à Sandra para falar um pouco acerca da RCA e depois relativamente à adoção da fatura eletrónica, não é? Vocês já são clientes alvo já há muito tempo. Portanto, passo-lhe a palavra, Sandra. Antes de mais, também queria agradecer o convite e bom dia a todos. A RCA realmente já é cliente-alvo já há alguns anos. Eu, por acaso, já trabalhava com vocês também antes, ainda não eram alvo, foi por essa razão que a nossa empresa também serviço, ainda na altura que era o Exposis. Exposis, exatamente. Exatamente. E nós, em relação aqui, nós somos uma empresa de auditoria, de assessoria de contabilística e realmente temos as nossas empresas, temos empresas que fazemos também a faturação de clientes e a nossa própria faturação.
Claro que inicialmente em 2017 a nossa maior preocupação é que também nós também temos clientes de entidades públicas e a nossa maior preocupação era nos adaptar às exigências que estavam a surgir. Claro que esta legislação em relação à faturação eletrónica com as entidades públicas tem havido um constante adiamento de pôr em prática o envio da faturação eletrónica. Mas nós, na altura, contratámos o vosso serviço, né? Falámos que nós queremos realmente adaptar-nos às exigências que que iam ser impostas e começámos a enviar realmente os PDFs certificados e agora também já temos clientes a quem enviamos através do formato EDI. Também nos facilitou um bocadinho porque o parceiro desse nosso cliente também era a IET e tem corrido muito bem, para além de todas as vantagens que a Isabel já numerou. Realmente pronto, quisemos cumprir com o que era imposto e realmente vem-nos a facilitar a nível de burocracia, o envio imediato da fatura chegar ao nosso cliente e temos tido bons resultados e os nossos colegas que temos menos custos, as cartas não vão para o correio, aquela burocracia toda que se gerava por causa do envio da faturação e não temos que estar à espera de se a faturação é mensal, pode ser diária, porque temos essa facilidade. A fatura chega ao cliente em tempo imediato, é isso. Exato. É rápido, não é? Portanto, toda a parte de burocrática deixa de existir, ou seja, é tudo automático, não é, Sandra? Relativamente à implementação da solução, acha que foi demorada, foi uma coisa fácil? Não, a implementação, eu recordo-me na altura que foi um colega vosso ao nosso escritório, acho que foi nesse dia, acho que nós tínhamos outros trabalhos a fazer, estava lá um colega que acho que já não está a trabalhar com vocês e acho que a implementação até não foi muito demorada, uns 2, 3 dias, inclusive. E tinham a ferramenta a funcionar, não é? Sim. Conseguiram a partir daí trabalhar com a faturação eletrónica, ok. Sandra, diz Sim, António. eu queria também questionar aqui à Sandra, respeitando àquilo que é, por vezes, nós aqui estamos, para as entidades públicas, estamos no quadro de uma obrigatoriedade. No entanto, para aquilo que são clientes mais, enfim, da outra área, também de questionar, porque por vezes temos esta dúvida, respeitante àquilo que é a aceitação. Isto é, a partir do momento em que nós vamos comunicar ao nosso cliente que vamos enviar as faturas, seja tanto por via DDI ou até do PDF certificado, questionar se a aceitação foi boa, porque a nossa experiência é que sim, portanto nós temos que comunicar, portanto dizer que a partir de determinado momento vamos enviar nesse formato, mas a aceitação é boa. Contudo, alguns clientes questionam como é que é este processo, aceitam bem, Sim, no nosso caso, praticamente todos os clientes aceitaram e depois também tem a vantagem que nós podemos pôr mais que um e-mail a recepcionar essa fatura. Precisamente. E acho que só as pessoas que não tinham e-mail, ou que são muito poucas hoje em dia, mas ainda acontece. Há uns anos, sim, esperávamos com isso. É que hoje em dia já. Mas os clientes aceitaram bem e é para nós facilita e para os clientes também, claro. Não temos assim nenhum entrave, nem nenhuma barreira de nenhum cliente. Sim, porque acaba por ser facilitado para ambos os lados, não é, Sandra? Isso mesmo. E também é uma solução que também, a nível de erros, são portanto, praticamente o serviço não há inatividade, portanto, não tem erros, também isso é o vosso testemunho, mas é um serviço que tem muito pouco, é extremamente fiável, portanto tem uma fiabilidade muito grande.
Exato. Muito bem, Sandra. Sandra, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, nós também. Obrigada. Vamos passar então aqui à campanha, efetivamente, que o António já tinha referido. A adesão atempada a esta obrigação é fundamental para que as empresas possam ter uma transição mais suave, não é? E não deixar tudo para a última. E a IE tem esta campanha de utilização gratuita até dia 30 de junho, sem limite de tráfego. A partir dessa data, os créditos que foram consumidos serão repostos e esta campanha é válida até dia 13 de maio, ok? Esta é uma campanha para incentivar a adesão atempada e não deixar tudo para o último dia, e até porque todo o processo de implementação para ser muito Sim, para mais fazer célere, não é? para, no Pronto. fundo, para garantirmos que estamos no limite, no dia, está a funcionar. Porquê? Porque Exatamente. sendo um projeto simples, também envolve sempre aqui envolve não só, portanto, a interação com a IET, para aquilo que, no fundo, para registar esta nova entidade como cliente IET, e por vezes isso também demora algum tempo, e estamos num período em que muitas das empresas estão a deixar mais para o fim, algumas delas ainda provavelmente quase em véspera, ainda estarão aqui portanto, a aderir a este sistema e, portanto, temos aqui alguns passos importantes e a fazer, portanto, fazendo-nos com tempo. Questão de registro na IET, depois, entretanto, a disponibilização, a implementação e todos os testes e garantir também que, do lado de lá, estão a receber os documentos. Portanto, portanto, aqui o que vos convidamos é a fazer esta jornada de uma forma tranquila. Os nossos consultores, de alguma forma, também estão disponíveis, não é, Márcia? Sim, e já agora também para aproveitar, porque esta parte é um bocadinho burocrática, ou seja, até vocês receberem o contrato para assinar, porque a IET também trabalha com outra empresa que faz os certificados digitais, que é a Multicert. Portanto, até vocês terem estes certificados, depois aquilo é preciso entrarmos num site para depois fazer portanto, dar a entrada do e-mail que vai receber a senha, depois temos que colocar a senha, portanto, ainda há ali uma parte que é um bocado burocrática, e os contratos têm que ser enviados, assinados, mesmo em papel para a empresa, portanto, aqui ainda é uma parte que demora algum tempo, e vocês também têm que contar com este tempo, portanto, porque aquilo não é hoje, portanto, e depois amanhã já têm os certificados, neste caso, prontos para serem emitidos. Também não é assim com tanta agilidade que este processo ainda funciona. Exato. Sim. É isso. Sim. E eventualmente também durante este processo em que poderíamos ter que fazer alguma validação, saber se já existe a ligação que esteja portanto, feita por parte da IET para o organismo público. Portanto, o ideal é trabalharmos aqui com tempo. A nossa equipa está disponível de consultoria, a nossa equipa comercial, qualquer esclarecimento e qualquer questão. Ok. Agora temos tempo para perguntas. Não sei se tem aqui alguma questão que nos queiram colocar. Bom dia, sou da Unique System, do grupo Join. Nós temos, de facto, alguns clientes que estão a ouvir, bem? Sim. Viva, bom dia. Temos alguns clientes da administração pública, agora não sei de cor, 10, 12, por aí. Ao bocadinho, quando estava a falar das parametrizações em formatos novos, quer dizer que cada cliente da administração pública pode ter um formato diferente? Não, pode não acontecer, Otília. Por exemplo, o metro... Nós temos entidades muito diferentes, a Assembleia dos Açores, o Politécnico de Santarém, sei lá. Sim. Muito diferente. Aí teremos que ver, é assim, nós, por exemplo, temos, por exemplo, o metro, por exemplo, já trabalha, não é? É uma empresa grande. Agora vamos imaginar uma junta de freguesia que seja uma coisa mais pequenina, pode ainda não ter a ligação feita. Portanto, aí o que seria aconselhável, Otília? É retirar essa listagem dessas entidades com que trabalham, não é? Validar com elas se elas já têm esta preparação feita para começarem a trabalhar com a faturação eletrónica. Eu penso que assim, os nossos clientes são clientes já com alguma dimensão, terão.
Mas podem não trabalhar com a IET. Nesse caso, quem é que faz esse papel, esse trabalho de ligar o nosso IET, no caso, se for IET, ao próprio papel? Nós aqui, Otília, se eles não trabalharem com a IET, eles podem trabalhar com outro broker, não há problema. Nós aqui, neste caso com a IET, nós só temos é que informar a IET de quais são as entidades, ok? E depois até pode logo tirar, por exemplo, para ser facilitado, quais são os e-mails que vai ter aí para fazer o envio. E depois, entretanto, nós informamos a IET e a própria IET dá-nos logo a indicação se já tem os formatos todos a trabalhar com eles ou não. A IET depois faz-nos esse trabalho e dá-nos logo essa informação. Sim, não é imperativo nem obrigatório que a entidade trabalhe com a IET, ok? Não, eu sei que alguns não são, por exemplo, a Câmara Muitos sim, clientes mas isso não... sim, certo, trabalham com outros sim. brokers. Sim, sim. Isso não há problema nenhum, também, é. Otília. Só é preciso realmente termos essa lista de entidades com que trabalha para nós podermos depois, com a IET, verificar se já temos todas as ligações feitas ou se precisaríamos de alguma que não tenhamos. Eu, em relação aqui aos certificados digitais da Multicert, eu acho que nós já temos, não é? No grupo, as nossas já vão assinadas com assinatura digital, não é? Sim, vocês já Portanto, têm... é uma questão só de irem no formato EDI, assim se chama, não é? Otília, eu sei que vocês já têm várias, Débora, não sei se têm para, neste caso também para o NIC, mas pronto, é uma questão de validar. Não, mas sim, eu posso ajudar nesse ponto. Sim. Acho que a questão da Otília é mais no sentido de nós já enviamos as faturas via PDF certificado e o que é necessário agora fazermos para conseguirmos enviar via EDI, certo? Acho que é mais por aqui. Sim. O que é preciso parametrizar no nosso Primavera, no nosso caso, porque eu sei que nós já temos quase tudo do que estava no plano de execução. O que é que nos falta para conseguirmos enviar as faturas para estes clientes de entidade pública a nível da EDI? Portanto, o que é que nós temos como a Márcia estava a dizer, portanto, nós primeiramente temos de identificar quais são as entidades. E porquê? Porque esta comunicação será, mesmo aqui em relação às questões comerciais e da própria subscrição do serviço, a ativação, precisamos de saber o número de entidades, porque associado a esse número de entidades estará também relacionado a aquisição de um pack de entidades, ok? Portanto, vocês atualmente com o PDF certificado têm um certificado digital, exatamente, e portanto que no fundo estará válido o documento e vocês enviam para um e-mail, não é? Para uma caixa de correio eletrónico, precisamente. Neste quadro, EDI, portanto, será a ligação entre o sistema ERPs e, portanto, aí será, portanto, aí a desmaterialização é total, no formato que foi aqui conversado. A fazer, o que é que nós temos de, portanto, identificar as entidades, depois, obviamente, o número, recordando que o certificado digital, só apenas esse detalhe, até para outros presentes aqui nesta sessão, o certificado digital é por empresa, ok? Como sabem, portanto, o ERP Primavera é uma aplicação multi-empresa. Se eventualmente vocês, portanto, enviarem de diferentes empresas do ERP, precisamos de um certificado por empresa. Ok, eu tinha aqui mais uma pergunta. Em relação, portanto, teremos que fazer uma aquisição de um serviço com a Alvo e outra com a IET. É isso? Os clientes que estão, portanto, sim, os clientes-alvo, portanto, no fundo nós temos aqui uma camada de serviços, exatamente, portanto, configuração e parametrização, que a Márcia até, no fundo, acabou por vos apresentar no que concerne ao ERP. Mas sim, há uma camada que é a da IET, da Alvo, portanto, a camada de serviços de parametrização, e depois também estará portanto, terá que haver aqui a aquisição de um pack de entidades, portanto, ou seja, a subscrição ou ativação de um serviço junto da IET. Questão é essa que nós aqui temos que gerir com algum tempo, foi como a Márcia também partilhou há pouco convosco, porque existe aqui portanto, é um pouco burocrático. Ok, pronto, se calhar em relação a custos não será aqui o mais oportuno. Depois falaremos com a Márcia. Sim, podemos falar. Importante identificar as empresas e o número também. O número.
Sim. Se quiseres falar sobre isso, Isabel, o que é necessário para, Sim, no fundo, para nós até lá dimensionarmos está, foi o que disseste, é identificar quais é que são as empresas, o número de entidades e depois podemos falar após o webinar sem problema nenhum, está bem? Os documentos que enviam também é importante para termos também, porque no fundo vamos definir um PEC de entidade, temos o certificado digital, temos o número de entidades com quem vocês vão comunicar e depois também, vá lá, um tarifário, ou seja, quantos documentos é que vocês prevêem enviar, por exemplo, no período de um ano, para nós, então, sim, anualmente. isso depois, essa camada é que será, portanto, subscrita junto da IED. E esta ligação Eu ia só pedir, se me permite, a um dos presentes. Peço desculpa, estou aqui. Desligo. É a Otília. Tudo bem. Não há problema. Não se preocupe. Não. Tem algum colega que está ali com o telemóvel não está a atender. Não se preocupe. Não conseguimos ouvir. Ia só perguntar, esta ligação, a Alvo e é feita à parte, portanto eu não posso falar com a Alvo e a Alvo trata junto da IET. Não, nós é que tratamos diretamente com a IET. Otília. Estou a falar em termos comerciais, de contratos, de pagamentos, é à parte, não é? O processo é todo gerido pela nós. Alvo, ok? Por nós, exatamente, sim. Só Só precisamos ter essa informação do nosso lado e depois fazemos a comunicação com a IET e depois é tudo tratado dessa forma. Sim, em alguns clientes será uma subscrição de raiz, digamos assim, noutros poderá ser no quadro de um upgrade de serviço. Já têm, portanto, já utilizam o envio do PDF certificado, mas vão passar então para o EDI, portanto aí faremos um upgrade dos serviços. Mas em todo caso, em qualquer uma das situações ou dos cenários, o processo será sempre gerido integralmente pela Alvo, primeiramente no Sales Team, na equipa comercial e depois então vamos interagir com a equipa da Márcia, de consultoria e também depois junto da IET. Ok. Não sei se têm aqui mais alguma questão que nos queiram colocar. Estamos mesmo a terminar, mas... Eu julgo que, não sei Otília, se está a falar connosco, é que o seu microfone está desligado. Está sem som, sim. Posso? Não. Está sem som, Otília. Sim, já. Sim. Okay. Eu estava a dizer, em relação à subscrição até 13 de maio ser gratuita, e depois isto tem alguma fidelização ou nós não ficarmos satisfeitos e podermos mudar para outro? Quer reembolso? Não é reembolso, se podemos ser só uma experiência e se não pois, ou isto tem uma fidelização, esta subscrição até 13 de maio. Ora bem, nós aqui, associado a isso, tem também aqui uma camada de serviços, ok? Apesar de ser essa componente ser gratuita, portanto, eu diria que tem todo o interesse em continuar com a subscrição, até porque para que funcione temos aqui esta camada de serviços, mas não, portanto, partilhamos convosco depois todas essas condições daquilo que é, até porque existem algum detalhe, nomeadamente do PEC, da comercialização, do PEC, como é que funciona, portanto, funciona em PECs ou patamares de número de entidades, tal como o número de documentos que vocês enviam, no fundo tarifário, tem alguns detalhes e nós, portanto, partilhamos convosco todas essas condições comerciais e fidelização, etc, ok? Portanto, partilhamos isso convosco. Qualquer questão comercial, eu diria que quem tiver, portanto, já contacto na Alvo para endereçar diretamente junto do gestor de conta, ou enfim, do consultor que esteja afeto.
E tem sempre disponível o e-mail da Alvo, comercial@alvo.com, que poderão colocar questões, dúvidas respeitantes enfim, ao que foi apresentado aqui hoje, pela legislação, parte de configuração, parte de software, plataforma da IED. Estejam à vontade para nos colocar qualquer questão. Qualquer questão, Nós sim. teremos todo o gosto em responder. Pedindo que, no fundo, tenhamos aqui bem presente esta timeline, não é? Sim, Vai até para Queremos. trabalharmos com tempo e também para garantir que fizemos os testes necessários e que está tudo a funcionar. Exatamente. Nós também agora vamos fazer chegar a gravação aqui do webinar, também essa informação que o António estava a referir e também um inquérito de satisfação e também tentar aqui com este inquérito tentar perceber se faz sentido fazermos um contato com vocês e tentar-vos esclarecer da melhor forma, está bem? Agradecemos a todos a vossa presença e desejo um bom dia a todos. Eu ia só deixar aqui como Sim. nota final, também agradecer a vossa Sim. presença e também vos informar que nós, no mês de junho, vamos desenvolver 2 ações. Vamos ter 2 eventos. Vamos ter um evento muito interessante na área da logística, em que vamos apresentar a primeira demo room em Portugal, portanto um armazém que simula aquilo que são os processos de logística de um armazém, que vai estar na Alvo, e vamos também desenvolver uma ação junto com a Microsoft, que será nas instalações da Microsoft, em que vamos falar de tecnologia, de produtividade de Microsoft, Teams, Power Apps, entre outras. Convidamos desde já a ficarem também atentos ao vosso e-mail e às comunicações que vamos partilhar convosco e teríamos todo o gosto em que nos visitassem, está bem? Em contar com a vossa presença nestas 2 ações. Isabel, Márcia. Ok. Então vá. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Bom dia. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, bom Bom dia. dia. Obrigado.